Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E vamos continuar o nosso assunto. Estamos falando sobre obediência a Deus. Estamos falando sobre fidelidade a Deus. Estamos falando sobre obediência a líder espiritual, mas o líder espiritual levantado por Deus, tá? Aí você diz assim, né? Na mensagem passada, nós ouvimos que Paulo aconselhou a Timóteo que Timóteo pregasse o Evangelho, mesmo sabendo que muitas pessoas deixariam de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, para ouvir ensinamentos de demônios, tá? Doutrinas de demônios, ouvir pregações que viessem satisfazer o seu ego. Já Jesus, ele chama os religiosos de um modo geral. Pastores, obreiros, evangelistas, né? Pais de entidades e por aí vai. E Jesus diz assim, ei, ai de vós. Você entendeu? Ai de vós. Sabe onde está escrito isso? Mateus capítulo 23, verso 13. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Tá? Os escribas e fariseus, eles eram vezados, eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam a lei de Deus. E Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus falsos, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, né? E aí você está vendo, influência digital, dia após dia aumenta o número de influências que pregam o evangelho, que dão opinião sobre a Bíblia, né? Tem pessoas aí dando opinião sobre Deus, sobre o caminho de Deus. Há aqueles até que pregam um Deus maconheiro, há aqueles ainda que pregam um Deus drogado, né? Há aqueles que pregam um Deus corrupto, sujo e mentiroso. E aí Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Então tem pessoas que hoje usam a Bíblia para fechar, usam a igreja e um falso conhecimento da Bíblia para fechar o reino dos céus para os homens. E aí você vê pastor induzindo ao casamento 2, 3, 4 vezes, ao casamento com pessoas do mesmo sexo. Você vê pessoas pastores induzindo a igreja a tomar cerveja, a fazer festas, pastores fazendo festas, artistas e pastores se misturando, né, em orgias e dizendo às pessoas que isso é normal, né? Isso é normal. Inclusive as igrejas estão cada vez mais frias, fracas na fé, afastadas de Deus, porque estão seguindo por esse caminho. Vem cá, quantos cultos você ouve, você vê por aí com a pregação do nível que você está vendo aqui? Quantas pregações você está acostumado a ouvir do nível que você está vendo aqui? Aprendendo exatamente do nível que você está vendo aqui. Se você tem encontrado pregações em um nível superior, glória a Deus. Mas, se você não tem encontrado pregações, é porque a Bíblia diz, é porque Jesus disse que hoje aqueles que se dizem ser conhecedores da Bíblia estão fechando o reino dos céus, porque nem eles vão entrar, nem querem que você entre.
e diz assim, ó: ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas. Sabe, você já viu, reze não sei quantas orações, reze não sei quantos Salmo 91, ore sem Salmo 91 que você vai conseguir dormir. Você já viu dessa? Já, né? Olha aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque roubais as casas das viúvas e para justificar fazem grandes orações, longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ou seja, aquelas pessoas que estão andando no erro e depois fica horas e horas e horas repetindo oração, sabe? Você conhece aquela pessoa que faz reza o tempo todo, tá com o Salmo 91 repetindo 1001 vezes, seguindo aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo que bota 1000 vezes por dia a oração do Salmo 91, tá? Mande essa mensagem para essa pessoa, porque o próprio Deus está dizendo que essa pessoa, junto com tal pastor, junto com tal líder espiritual, junto com tal influência, vai ser tratado com um julgamento mais severo, porque está tratando Deus como louco. É como se Deus não entendesse você, é como se Deus não soubesse de suas dificuldades, ou pior, é como se Deus concordasse com a sua insanidade. E não tem nada a ver com fé que as pessoas chamam de loucura, tem a ver com insanidade espiritual mesmo. E se você acha que eu estou errado, então vamos encerrar com o verso 15. O verso 15, Jesus diz, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra. Aí tem gente que vai explicar para você porque reza 100 vezes o Salmo 91, porque reza 100 vezes o Salmo 23, porque reza 100 vezes a oração do Pai Nosso. E aí você vai ouvir essa pessoa e você vai concordar porque você quer concordar. E você vai seguir a doutrina dessa pessoa porque é mais fácil seguir a doutrina dessa pessoa do que ser fiel a Deus, do que ouvir um conselho sério. E quando você seguir, olha o recado de Jesus. Agora vamos ler todo para você entender. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um seguidor, um novo convertido, um adepto, um recém-chegado, um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que é que o Senhor diz? Maldito é aquele que faz a imagem de escultura, e mais maldito é aquele que adora. Então, aquele líder espiritual, aquele influencer espiritual, digital, líder religioso, que está mandando você fazer mandinga, simpatia, né? E ó que eu não tô falando de terreiro de macumba, não. Eu estou falando de mandinga, eu estou falando de simpatia dentro da igreja, no meio do povo que se diz ser o povo cristão, o povo evangélico, tá? Porque o que acontece no terreiro de macumba é problema deles. Eu não estou vendo nenhum deles pegar a Bíblia e dizer que Jesus está mandando. Eu vejo eles levantarem o nome dos orixás, dos santos, e é problema deles. É a religião deles, é a fé deles, é o que eles querem seguir. Eu estou falando com você que se diz ser de Deus, seguidor de Cristo Jesus, seguidor da palavra de Deus, crente evangélico, cristão, convertido a Deus, está dentro da igreja fazendo reza, dentro da igreja fazendo mandinga, dentro da igreja fazendo simpatia, né? Aí a simpatia do sapato, é a simpatia da meia, a simpatia do perfume, pelo amor de Deus. Ei, pelo amor de Deus, vai se converter.
E o Senhor disse: ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeais o céu e a terra para enganar. Mas a pessoa que é enganada por tais pastores, o nível da pregação aumenta. Pode olhar. Quando o nível da pregação aumenta, que eu começo a dar aquele puxão de orelha mais forte, o número de visualização diminui, porque as pessoas, elas ficam revoltadas, elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem. Quando você bota no cabeçalho assim, a rebeldia, a obediência ao falso profeta é rebeldia contra Deus. Aí tem gente que não gosta. Não quero ver isso, nada. Não, para mim todo mundo fala de Deus, está todo mundo certo. E Jesus disse que todos esses pastores, bispos, arcebispos, diáconos, líderes, seja lá quem for, que consegue converter uma pessoa a seguir o caminho das trevas, torna essa pessoa 2 vezes mais maldita do que ele. É por isso que tem muito pastor perverso que ainda está de pé e muito crente perverso que já caiu e já foi destruído há muito tempo. É por isso que tem muito obreiro perverso que está de pé e tem muito seguidor aí de obreiro perverso que já caiu há muito tempo. E aí você pergunta, mas por que o fulano que estava na igreja se esborrachou todo e o pastor que levou ele a cair continua de pé? A resposta está aqui. Porque todo aquele que segue um ser maldito se torna 2 vezes mais maldito do que ele. Então, a partir de hoje, toma cuidado com quem você vai se aconselhar. A partir de hoje, toma cuidado quem você vai depositar a sua confiança para seguir um conselho, para tomar uma direção para a tua vida. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que te leva para o caminho das trevas, ele é maldito. Mas você que segue ele é 2 vezes mais maldito. E não vai adiantar, como está aqui no verso 14, fazer longas orações, chorar, porque Deus não vai ouvir. É por isso que tem muita gente dentro da igreja fracassando, se desviando, decepcionada, falando que ficou na igreja, na presença de Deus muito tempo e não viu nada acontecer. Porque se tornou seguidor de falso profeta. Tá? E olha, sabe qual é a minha tristeza? É que tem muita gente nesse canal que sabe, tem convicção, que não está olhando para o falso profeta, mas é rebelde, é desobediente, faz as coisas do jeito que quer, da maneira que quer e não quer servir a Deus. Eu só lhe digo uma coisa: eu sou inocente sobre tudo que acontecer com você, porque eu tenho pregado e eu tenho mostrado o caminho. Eu tenho pregado, eu tenho mostrado a palavra de Deus. Agora, se você segue, é problema seu. Se você acha que pode me enganar, na verdade, isso até é assunto da próxima mensagem. Também é problema seu. O que eu digo a você é o que diz a palavra do Senhor. Que você não pode andar afastado da presença de Deus, desviado da presença de Deus e fazer longas orações, porque isso atrai a ira de Deus contra você. Mas agora é momento de falar com Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se até ontem, ou se até hoje, você ouvia falso profeta, você seguia falsos conselhos, peça a Deus perdão. Peça a Deus misericórdia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja presente agora na vida de cada uma dessas pessoas que se reúnem em oração juntamente comigo. Esteja presente agora na vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse idoso, dessa idosa. Esteja presente agora na vida dessa pessoa que não quer se esconder atrás de longas orações, mas quer dizer ao Senhor
o que sentem no fundo do coração de fato e de verdade. Essa pessoa que quer abandonar a mentira, essa pessoa que quer abandonar as desculpas que as deixam afastadas da tua presença, que as deixam afastadas da casa do Senhor. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te clamo em nome de Jesus. Estenda agora tuas mãos santas e poderosas e toca a cada uma dessas pessoas que oram comigo, que decidem a partir desse momento não serem falsos, mas serem fiéis ao Senhor, nas orações, na prática da obediência à palavra de Deus. Essas pessoas que querem ser fiéis ao Senhor, respeitando, zelando, cuidando da família, amando o próximo, perdoando quando ofendido, sendo fiel, ajudando a tua obra através das ofertas, dos dízimos, sendo fiel, ajudando a tua obra através da evangelização, ganhando almas para o Senhor. Essa pessoa que ora comigo, que verdadeiramente quer ser fiel a ti, que verdadeiramente quer andar na tua presença, meu Deus amado e meu Pai, eu clamo ao Senhor, faz da vida dessa pessoa uma bênção, repreende todo espírito do fracasso e da derrota, repreende todo espírito da doença e da enfermidade, que essa pessoa receba hoje, agora mesmo, a tua luz, que essa pessoa receba hoje, agora mesmo, a tua graça para o bem deles, para o bem da família deles, em nome de Jesus. Eu oro determinando a vitória que vem de Deus sobre a vida desse povo, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero consagrar essa água que essa pessoa diariamente tem tomado, tem apresentado ao Senhor. No momento que essa pessoa beber, der para o doente, ungir essa casa, que haja um milagre, que haja maravilha, que haja cura, em nome de Jesus. Eu quero abençoar aqueles que cooperam comigo, aqueles, meu Deus, que são colunas desse canal. Venha abençoar a vida de cada um deles. Veja o propósito que eles têm diante do Senhor. Meu Deus amado e meu Pai, eu peço, Senhor, pela vida de cada um desses que tem ajudado. Poderia, Senhor, dizer os nomes, mas eles sabem. Aqueles que têm, meu Deus, sido coluna nesse canal, eles sabem que eu estou orando por eles. Então eu declaro a bênção, eu declaro a vitória financeira, eu declaro a conquista na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Aquele que crer, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.